Schiller está chegando conosco e ele hoje vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal e as decisões que podem ser tomadas a respeito daquele projeto do saneamento básico, né? Um marco do saneamento básico que foi aprovado também com muita dificuldade, foi muito comemorado, mas empresas estatais estão indo para o Supremo para tentar invalidar essa lei. Que história é essa, hein, Fernando Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro, Eduardo, Thaís, nossos ouvintes. Boa semana para todo mundo. O que acontece? Fazer reforma no Brasil não é fácil, hein, Pedro? Né? O ano passado o Brasil conseguiu aprovar, o Congresso Nacional aprovou, depois de muitos anos, a gente analisou aqui, o novo marco do saneamento básico. Não é? E foi uma lei nova no Brasil. Vamos lá, para resumir para o nosso ouvinte, quer dizer, o Brasil hoje tem 94%, nós estamos em 2021, 94% do saneamento básico no Brasil é fornecido por empresas estatais, né? Sendo 3 delas de capital aberto, uma delas é a Sabesp aqui em São Paulo, mas cada estado tem a sua companhia estadual, que tem lá os chamados contratos de programa com os municípios para fornecimento de saneamento básico e água tratada. Não é? Só que, historicamente, quer dizer, essas empresas, primeiro que elas são comandadas politicamente, as empresas de capital aberto menos, não é? Mas também tem uma ingerência política muito forte. Agora, as empresas que são puramente estatais, não é? Obviamente elas acabaram, boa parte delas, eu diria, com os mesmos vícios do setor estatal. Né? Então, indicações políticas, muda diretoria a cada 4 anos, a cada 2 anos, perde capacidade de investimento, a influência corporativa é enorme, a burocracia do setor público dificulta a gestão, todo esse quadro que a gente conhece do Estado brasileiro. E aí não é partido político, não é esse ou aquele governo, é uma questão estrutural. Foi feito o marco do saneamento básico, que basicamente disse o seguinte, olha, a regulação vai ser feita nacionalmente, a partir de diretrizes da ANA, né, Agência Nacional de Águas, né? Então a regulação não vai ser feita por cada município, por cada agência estadual, quer dizer, ela vai ter diretrizes nacionais, isso gera muito mais segurança jurídica para quem quer investir, o mercado vai ser aberto, né? Significa que todos os novos contratos terão que ser feitos via leilões, concorrência, e aí começou a pegar no calo dessas empresas estatais, né? Inclusive isso foi, na primeira votação do marco, havia a possibilidade da renovação por mais uma vez, dentro de um prazo limitado, dos chamados contratos de programa. Tem 2 tipos de contrato, né? Contratos de concessão e contratos de programa. Contratos de programa são contratos que são feitos sem concorrência, diretamente entre os municípios e as companhias estaduais, né? Os contratos de concessão, eles seguem a legislação brasileira de 95, que é a lei das concessões, não é? que exige a concorrência pública, exige o leilão, como a gente teve com a SEDAI recentemente no Rio de Janeiro. Não é? Bom, e aí começou a chiadeira. Né? Aí mais, estabeleceu metas de universalização, significa até 2033 tem que ter no mínimo 90% de esgoto tratado e 99% de acesso à água. Hoje, para ter uma ideia, acesso a esgoto é 52%, 53% no Brasil, acesso à água 80%, com um detalhe, né? Uma perda de 40%. Perda de 40% é o seguinte, para cada 100 litros de água que é captado na natureza, captado em todas as fontes, quer dizer, de captação para reciclagem da água, para a produção da água tratada no Brasil, 40% se perde. Se perde com gato, com ineficiência, com encanamentos que estão defasados, uma série de questões que tem a ver muito com déficit de infraestrutura do setor de saneamento. Não é? Bom, então tem uma perda muito grande, isso aí é um enorme custo para o país. Não é? Então, quer dizer, é um setor que precisa realmente um choque de gestão, de regulação, e foi feito isso com o marco regulatório do saneamento básico. O que aconteceu? Isso desalojou, não é, o poder das empresas estatais. Não é? E aí entram questões ideológicas, tem muita gente que acha que a água é um patrimônio público, que não se deveria privatizar esses setores. O governo editou esta semana, e aí começa o tema jurídico, né? O governo editou essa semana um decreto estabelecendo as condições técnicas para que as empresas estatais tem que apresentar até o final do ano, até dia 31 de dezembro, demonstrando se as empresas têm condições ou não de cumprir as metas de universalização, as empresas estatais. Né? Só que são metas, obviamente,
que boa parte, se calcula que metade das empresas estatais não tem condições de apresentar, né? Porque exige capacidade de investimento, uma série de questões, e são temas, são critérios que precisam ser auditados externamente, com auditagem independente. Então, no fundo, são instituições independentes, né, técnicas, que vão fazer um monitoramento da capacidade das empresas estatais de atingirem essas metas de universalização. Bom, e aí a chiadeira é generalizada, né? Então, as empresas anunciaram que vão ao Supremo, vão contestar a legislação, e aí surge a clássica questão, né? O Brasil parece um ioiô, né, Pedro, Eduardo e Thaís? Quer dizer, aprova, o país leva anos e anos para aprovar o marco regulatório, ele vem dando mostras de sucesso. Nós vamos ter a primeira empresa privatizada agora, que vai ser a Corsã, no Rio Grande do Sul. O próprio leilão da SEDAI foi celebrado no Brasil inteiro, houve uma enorme concorrência, um enorme ágio na oferta de 3 dos 4 leilões que foram realizados, o último vai ser realizado ainda esse ano. Agora no Amapá, está sendo em setembro, nós vamos ter o próximo leilão, e assim uma sequência. O BNDES hoje tem 8 a 12 leilões que você fez até o final do ano que vem. Então o marco realmente vem dando segurança jurídica e vem atraindo interessados nacionais e internacionais, com consórcios e com capacidade de investimento real, né? Mas tudo vai acabar no Supremo, então nós temos essa dependência. Para fechar, o mais aqui, difícil a gente tem, né, só... Schiller? Que é gente interessada com dinheiro, né? E esse ágio que você menciona aí é o mais importante, né? Você tem o ágio, quer dizer, então, primeiro você tem um aporte que as empresas fazem, né, na concessão, né, na aquisição da concessão. Isso dá para os governos estaduais uma enorme capacidade de investimento, né, chamada outorga, né? Depois você tem um plano de investimento para 35 anos. Né? Para universalizar essas metas em 2033, 90% de esgoto tratado e água 99%, precisa muito investimento, precisa dobrar o investimento que hoje é feito. E, obviamente, os governos não têm esse recurso, os governos estão em déficit fiscal. Né? Então, é um problema no Brasil. Tudo vai depender das 11 cabeças, né? Os nossos juízes, nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é o único caso, hein? Outra hora a gente vai comentar aqui, é também o caso da autonomia do Banco Central. A própria PGR entrou com uma ação no Supremo questionando a legislação que concedeu autonomia ao Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já está lá, já foi indicado, já está com mandato. Isso me lembra uma frase, não sei se o Eduardo vai lembrar essa frase aqui, Eduardo. No Brasil, nem o passado, até o passado é incerto, né? Até o passado é incerto. Então nós temos esse risco. Incerto. Exatamente. Nós temos esse risco, vamos ver como é que vai rolar, como é que vai andar isso no Supremo, mas certamente esse tema será judicializado. Fernando Schiller conosco semanalmente também no Jornal Gente para trazer a sua opinião sobre política. Fernando Schiller... Só sobre política, eu já não vou perguntar do 5-1 do Internacional de ontem, porque senão já atrapalha o começo da semana. Deixa pra lá, segunda-feira. Né? Vamos deixar para a próxima. Sobre política, viu, Schiller? Fica melhor assim. Um abraço para você. Fica melhor. Grande abraço.